querida, eu ia dormir agora, mas antes de eu dormir, eu quero falar sobre essa situação aí dessa mulher resgatada lá do perigo lá de morte, né? Resgatada das mãos da morte lá em Israel, né? Essa mulher aí, ó, né? Vocês viram a quem foi que ela dirigiu o agradecimento dela, né? Vocês acham que é porque ela esqueceu? É porque realmente ela não sabe quem foi que salvou ela? Vocês acham que realmente é isso? É porque ela não sabe? Ah, ela é uma pobrezinha. Ou uma alienada. Ela não sabe quem foi que realmente salvou ela? Não, gente, ela sabe. Ela sabe quem salvou ela. Certo? Ela sabe que foi o nosso presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ela sabe. Mas a ingratidão, as pessoas ingratas são assim mesmo. As pessoas ingratas, elas tapam o sol com a peneira para não admitir que elas devem sim um favor a outra pessoa. Que elas devem sim agradecer, ter um momento de gratidão e dizer, ó, obrigada porque você me ajudou na hora difícil. Não pensa você que essa moça é uma pessoa sem condição mental de discernir. Ela sabe. Ela sabia. Desde o momento, ela sabia que foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que resgatou ela, que mandou aviões de resgate para poder resgatar ela e outros mais religiosos e ou não religiosos, mas que estavam lá em Israel. Certo? E o nosso governo brasileiro deu essa ordem de resgate para que fosse resgatada essas pessoas para serem livres da morte, serem livres de ser mortos por bombardeios. Você entende? Como aconteceu com Lula antes, de pessoas terem comprado suas casas, feito faculdades, montado suas empresas, e depois que ficaram ricas, depois que não precisaram mais, cuspiram no prato que comeram. Você entende? Essa aí, ó. Esse é o retrato da ingratidão de pessoas desde o primeiro governo Lula. Fizeram faculdade, tiveram bolsa de estudo, coisa que não se tinha no país, né? Montaram suas empresas, montaram suas lanchonetes, suas padarias, compraram suas casas. E quando compraram suas casas, começaram, né, a fazer casas de aluguel para poder alugar essas casas. E então elas começaram a dizer, não foi, Lula é um ladrão, Lula é um corrupto, Lula é a favor de aborto. Você está entendendo, gente? Essa jovem é o retrato de gratidão das pessoas que foram beneficiadas desde o princípio lá, quando Lula ainda é metalúrgico, lutava nos sindicatos, brigava nos sindicatos para que o homem, para que a mulher tivesse sim o merecido, as merecidas horas de hora extras, tivessem o seu merecimento lá de horas de descanso, que fossem remuneradas, salários melhores, alimentação nas empresas. Você está entendendo? Ou seja, essas mesmas pessoas cuspiram no prato que comeram. Pessoas que receberam do governo o Minha Casa e Minha Vida.
montaram suas padarias, montaram suas lanchonetes, montaram suas empresas e foram crescendo, expandindo, expandindo. E esqueceram de onde começaram e esqueceram de quem foi que as ajudou. Pessoas que não recebiam hora extra, e quando Lula começou então a brigar pelo trabalhador brasileiro e dizer, olha, precisa de hora extra, tem que ter uma hora extra para esse fulano, tem que ter alimentação na empresa para esse fulano, para essa fulana, sabe? Aí esse fulano, quando põe um pezinho, né? Ele fez assim, ó, cuspiu lá na cara de quem lutou por ele. Você tá entendendo? Essa jovem, essa mulher, ela é o retrato da ingratidão. Você vê que ela não foi capaz de dizer obrigada ao presidente Lula, porque enviou aviões, enviou soldados, enviou aviões para nos resgatar e nos tirar do meio da morte, né, de livrar-nos de morrer lá nos bombardeios. O que ela disse? Obrigada ao prefeito de Sorocaba. Você está entendendo? É o retrato da ingratidão. De tantas as ingratidões que vêm sendo ao longo do tempo, desde a época de metalúrgico do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Você entende agora? Pessoas que tiveram suas vidas mudadas, agindo com ingratidão, e ainda colocando Deus no meio, dizendo que Deus é contra o presidente Lula e a favor do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, né? Do ex-presidente Bolsonaro. Você entende agora? Esse é o retrato da ingratidão. O retrato da pessoa que não está nem aí, tá aquela pessoa que estendeu a mão para ela. Sabe? É como aquele vizinho que você arruma um emprego para ele, e o vizinho, depois que está lá dentro da empresa, começa a conversar seu nome dentro da empresa para te derrubar. Você entende? É isso. Eis aí o retrato da ingratidão. Como essa mulher, milhares e milhares de pessoas que tiveram suas vidas, que receberam apoio do governo do PT, em especial do governo Luiz Inácio Lula da Silva, cuspindo no prato que comeu. Cuspindo naquele que desde a época de metalúrgico lutou pelo bem do povo. Lula é a favor do aborto e das drogas. Vai estudar, só. Vai lá observar os vídeos aí, ó, mostrados aqui no YouTube, mostrados aqui no TikTok, no YouTube, do Bolsonaro falando sobre o aborto, liberação de aborto para mães de 8 meses de gravidez e tantas outras coisas mais. Vai ver lá o que foi feito, aviões cheios de drogas de pessoas filiadas ao Bolsonaro. Não existe ninguém melhor que ninguém, só que tem uma coisa: o Lula sempre lutou pelo bem do brasileiro, para a comida na mesa do brasileiro, para um salário melhor, para que sejam pagas as horas extras, não é? Para que o trabalhador tenha benefícios. E Bolsonaro, o que ele fez? Bolsonaro foi o primeiro e único governo que teve coragem de chegar no seu primeiro ano, no seu primeiro segundo de presidente, pegar a sua caneta presidencial e assinar medidas contra a CLT, medidas que protegiam o trabalhador brasileiro, medidas também do INSS que protegiam o trabalhador brasileiro. Foi lá, ele foi o único que teve a coragem de assinar contra as medidas que protegiam o trabalhador brasileiro. Eis aí o retrato da ingratidão. Como essas pessoas, milhares e milhares de pessoas, que conseguiram montar suas empresas, suas padarias, suas lanchonetes, suas casas, por causa dos benefícios do governo Lula.
desde o primeiro governo Lula, desde a época do sindicato. E essas pessoas, como essa mulher, cuspiu no prato que comeram e esqueceu quem foi que fez o bem para elas. Você vê que ela julgou, falou que quem fez o bem foi o prefeito de Sorocaba, sabendo ela que foi o